Olá para você de casa, começa agora pela TV Câmara, o programa Ponto de Vista. Hoje vamos falar sobre endemias. Para discutir sobre esse assunto, nós temos aqui a presença do vereador Charles dos Passos, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal, e também o nosso convidado, Marco Antônio de Barros, que é um especialista nessa área com mais de 20 anos de atuação nesse setor. Então a gente vai obter informações da realidade do município, da região, e o que a gente pode fazer para combater a dengue, a leishmaniose, chikungunya e por aí vai. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença do vereador Charles dos Passos, discutindo um tema relevante para a sociedade, ainda mais com o risco que a gente corre de ter problemas com a dengue e leishmaniose. Exatamente, Tiago. Eu queria agradecer também a sua presença aqui no nosso programa, agradecer a disponibilidade, agradecer o Marquinhos. Eu quero até pedir licença para chamá-lo de Marquinhos, o Marco Antônio de Barros é muita formalidade. E dar um olá especial aos nossos telespectadores que nos acompanham aqui na TV Câmara. Falar sobre saúde pública é muito importante, principalmente na atual circunstância em que se encontra nosso município. Tenho rodado muito o município, recebido muitas denúncias sobre a falta de cuidado com os terrenos baldios que são de posse da prefeitura. As praças públicas, os canteiros centrais da nossa cidade estão deixando a desejar em questão de limpeza e conservação. Então é um assunto muito em voga e o Marquinhos tem uma experiência, como você já disse, de vários anos aí à frente de trabalhos relacionados a esse tema. Por isso que eu trouxe, quero agradecer mais uma vez, Marquinhos, pela presença e vamos colocar aí a par de como está, até fazendo um comparativo de como era Tupã e de como está hoje com a atual administração. Marquinhos, também vou aproveitar aqui, porque a gente também se conhece há um bom tempo. Seja bem-vindo. Você, com certeza, como eu disse, tem um profissional com uma vasta experiência nesse setor. Só para vocês terem uma ideia, eu estava aqui com a pauta relativo a uma cidade próxima aqui. Comentei, Marquinhos, caramba, lá Bauru tá com tantos casos assim. O Marquinhos falou, não, deixa eu atualizar você. E eu estava com o celular na mão, ainda conferindo antes de entrar aqui. O Marquinhos trouxe um número até mais atualizado do que a notícia que eu estava lendo. Então, Marquinhos, parabéns aí pela sua dedicação, seu trabalho. É um prazer tê-lo aqui. Queria agradecer o vereador Charles dos Passos, você, Tiago, já há muito tempo, desde a sua época de diário, que você entrevistou bastante sobre a questão da dengue. A gente só falava em dengue naquela época, né? Hoje é dengue, zika, chikungunya, leishmaniose, bastante complicada a situação devido ao respeito do homem com relação ao meio ambiente. Isso tem acarretado várias situações que as cidades estão gastando demais, não está sabendo de que forma gastar para poder ter uma eficiência nesse trabalho. E mandar um abraço para todo mundo que está assistindo a gente na TV Câmara. Eu acho assim, desde quando o Charles me convidou, eu penso dessa forma. Eu fiquei do dia 21 de janeiro de 93 ao dia 8 de janeiro de 2013, na questão da endemia de zoonose na cidade de Tupã. Naquela época, quando nós começamos a trabalhar nesse setor, eu entrei como escriturário. O Dr. Miguel Anjo Demar, que era o secretário municipal da saúde, e haviam 3 anos apenas que havia sido municipalizado a saúde, né? Em 1990 que houve a grande municipalização e foi criado o Sistema Único de Saúde. Durante todos esses 20 anos, eu sempre falo assim, quando procuro evitar alguns lugares de ficar comentável, a gente tem experiência, vai observando, dá uma dica aqui, outra ali, mas para não ser muito entrão, a gente procura dar uma recuada. Mas eu penso assim, a população de Tupã paga seus impostos e o município pega os seus profissionais e investe na carreira desses profissionais, né? Várias condições que eu tive, certificados, cursos que eu fiz, tanto federal, estadual, tive convite de várias municipalidades fora do estado de São Paulo para atuar como coordenador desses trabalhos. Então foi um dinheiro que o município investiu nesse profissional, né? Então não posso me furtar, às vezes, quando sou chamado para colaborar ou para fazer uma tração paralelo do que está acontecendo, que poderia melhorar, então ele tem que estar sempre à disposição, né? E é dessa forma que eu vejo essa situação na cidade de Tupã. Eu citei Bauru logo na nossa introdução aqui ao assunto. Vamos falar como é que está a situação da dengue na região. Bauru é um município que já, pelo que você atualizou aqui, eu tinha falado de 62 casos, você falou que já passou. Só para a gente ter uma noção assim, agora no último dia 14, o governo do estado de São Paulo, através do Centro de Vigilância Epidemiológica, ele fez uma atualização, sempre no mês seguinte ele faz a atualização do mês anterior. Só para você ter uma noção de como está o estado de São Paulo nesses 2 últimos anos.
até 2015, 16, aqueles municípios que não tinham conseguido fazer um controle do Aedes aegypti na época, em 13, 14, tiveram grandes dificuldades. Aí depois cai aquela tendência da circulação do vírus, é um pico bastante positivo para baixo. É um espaço de 2 a 3 anos, que isso nós temos histórico já de estudos de todos esses anos, né? Que o município tem para quê? Para ele fazer um plano de contingência, fazer um trabalho firme, pegar firme nesses anos que não tem circulação de vírus, para quando voltar, que está acontecendo agora, 2018 para cá, você ter uma estabilidade, o que não aconteceu na cidade de Tupã. Porque agora em 2016 o governo ele fez uma resolução que todos os municípios, eu não sei se é 2 ou 3 vezes por ano, ele tem que fazer o índice de Breton, que a gente chamava hoje é o LIRA, que é o índice de levantamento rápido de infestação do Aedes aegypti. Inclusive eu tenho até um contato com o Ministério da Saúde que me passou ontem, que até dia 31/12, 211 cidades não haviam feito esse índice do ano 2018. Então provavelmente perderão até recursos da atenção básica. É isso que o Ministério deve estar fazendo para essas cidades. Tupã fez agora no final, sempre tem que fazer no mês de outubro, e foi divulgado o índice predial, 5.1. O que quer dizer isso aí? Que cada 100 imóveis nós temos 5 com foco do Aedes aegypti. E o índice de Breton que deu 7.8, que é a questão de bastante focos em várias casas. O governo ele limita até 1 ponto, uma cidade que está sob controle, que é o que poderia todo mundo normalmente estar, nesses 2 anos que parou a circulação de vírus, para diminuir a questão do Aedes, né? Até 3 é uma situação regular, de 3.9 já é uma situação de risco de epidemia. Então o Tupã está dentro das 250 cidades do estado de São Paulo, nesse índice de outubro. O que ocorre? Na nossa época, a gente conseguia fazer esse índice em 3 dias. E, infelizmente, a gente tem contato com vários funcionários que trabalhavam. Foi mais de 10 dias para fazer. Começou em outubro, terminou em novembro. Por quê? Nós temos acompanhamento da SUSEM, né? E eu tenho, todo cidadão tem direito a entrar nesse site e acompanhar a sua cidade e como está sendo esses trabalhos. Você vai acompanhando os números. É claro que quem não conhece tem uma dificuldade. Então, até quando eles fizeram essa mudança para o novo sistema, me ligaram se eu podia estar ajudando eles, olhando para ver o que poderia melhorar para a população ter uma visão mais fácil, né? E aí tinha alguns funcionários de férias, então quer dizer, levou 10 dias para um índice que a gente antigamente fazia 3. A SUSEM até fala até em 7 dias no máximo, né? E aí você não sabe se esse número é bem claro. Depois nós tivemos 2 suspeitas em novembro, lá no Jamil João Paulo. E foi assim, uma quantidade enorme de focos foram encontrados lá. O relato dos funcionários que esteve trabalhando, conversando, né? E a gente começou a ficar preocupado realmente, porque eu nunca fui de usar inseticida, essas coisas na minha casa. E hoje eu estou tendo que usar quase 2 por semana. Acho que todo mundo está notando isso. Então nós temos uma infestação muito grande, com isso de circulação de vírus. Só para você ter uma noção, peguei esses dados aqui. Em 2017, nós tivemos 5.689 casos no estado de São Paulo. Em 2018, 150% a mais de casos, 13.128 até 31 de dezembro de 2018. Andradina, em dezembro, foram confirmados 950 casos, está uma super epidemia lá, que é divisa com Mato Grosso. Nós temos uma grande transmissão em Três Lagoas, aqui para baixo de Nova Andradina, uma grande transmissão no Mato Grosso do Sul de dengue. Ubatuba 149, São José do Rio Preto 104, São Joaquim da Barra 158, Araraquara 170, Araraquara já está com epidemia vindo desde setembro já, né? Já teve mais de 1.000 casos nesses últimos 4 meses, e Bauru 191 casos confirmados no mês de dezembro. A cidade de Tupã teve 9 casos, através do CVE, eu vi ontem, confirmados no ano passado, né? Então teve uma normalidade de casos, com a preocupação de que, como nós temos muito Aedes, nós tivemos agora um caso no começo do ano, que foi ali no Cônego Rebouças, uma mulher que veio de Bauru, e parece que ali perto agora do Lar Santo Antônio se confirmou ontem ou hoje, se não me engano, um caso, parece que é importado também. Nós temos, então, o dois casos importados. A transmissão já está ocorrendo. Pessoas pegaram dengue em outras cidades, né? Você vê esse número aqui, às vezes o cara foi para o litoral de Ubatuba. E agora é um período de férias, né? E assim, Thiago, pelo histórico de Tupã que nós temos,
é bem peculiar da cidade de Tupã. As grandes transmissões sempre foi de fevereiro até maio. As grandes transmissões. Sempre marcou isso em Tupã, né? Então, assim, a grande preocupação é que nós temos muito Aedes circulando na cidade e já começa a vir casos importados. Então, você não tem o vírus na cidade, mas alguém já traz o vírus de outra cidade para cá. E essa infestação do mosquito, esse mosquito vai propagar... pega essa pessoa, pica essa pessoa que está dentro do período de transmissão, que é até 7 dias, e pica essa pessoa, o mosquito pega a dengue dessa pessoa e começa a transmitir, e é assim que se desencadeia a questão de uma epidemia, né? Então, assim, nós temos essa grande preocupação pelo tamanho da infestação que nós temos no município de Tupã. E já temos vários casos em Bauru, já temos vários casos em Andradina, Araçatuba e Birigui começaram a ter casos também, né? Então vira essa grande problemática com relação a isso. O que eu posso enxergar para você? A questão dessa grande infestação, porque nós nunca tivemos um índice num bloqueio, por exemplo, que foi feito agora recentemente, num caso ali perto do SIM, num caso positivo de dengue que teve ali na rua Evaristo Quinquil, deu 17 pontos de infestação. É um absurdo. Antigamente a gente falava em 11, já ficava doido, falando 17. E fazia muito tempo que não dava um índice tão grande desse. Aí o que eu entendo nessa questão? Eu recebi um trabalho de uma organização que tem lá em Brasília, que eles desenvolveram um trabalho referente à educação. E eu fiquei muito interessado porque fala muito de eficiência. Então, por exemplo, não falta o dinheiro para a saúde. Pode falar que não falta. Não falta dinheiro para a educação, não falta. Porque tem os convênios bem certinho. O que eu falo na dengue? A partir de 2006, o governo federal viu a necessidade de criar os cargos de agente de combate a endemias e agente comunitário de saúde. Quando eu entrei lá em 90, nós tínhamos na municipalização, em 91 foi feito um concurso, efetivou-se 12 visitadores sanitários, que era o nome na época. Aí quando o Jesus Guimarães assumiu, o Carlão saiu em 92, eu era do esporte, fui para a Secretaria de Saúde. Nós tínhamos 5 funcionários desses 12 trabalhando lá, vários desvios de função. Alguns numa secretaria, outros na outra e tal, e continuou assim. A Cidinhori era chefe da vigilância na época nossa, a dengue tudo junto, né? Nós tínhamos 2 agentes de saneamento, que eram o seu Zé e o Valdir, que eram emprestados do Estado, e mais esses 5 funcionários, mais eu de escriturário. Era essa a nossa equipe. Em 95, Tupã passou pela primeira epidemia de dengue, com 5 funcionários. O Jesus Guimarães na época ficou doido, porque foi a primeira vez que estava tendo uma transmissão, e aí quando foi feita uma avaliação, cadê os outros 7 funcionários? Foi aonde começou a arrebanhar todo mundo para a equipe. Conseguimos, foi mais a região aqui da Vila Marajoara, a região do cemitério São Pedro. Só que assim, fazer aquele trabalho de nebulização à noite, que passava assim, cada 7 dias passava no bairro. Então toda segunda-feira passava durante 5 semanas. E em conversa depois, bastante tempo na época, com o Dr. Miguel, você vê as ocorrências posteriores de uma transmissão pesada. Na época a gente falava em 121 casos, uma superepidemia. Hoje nós tivemos dengue aqui em Tupã com 5 mil casos, que foi em 2014, se não me engano, 2015, e 6 óbitos. Ó a dimensão que virou depois de 20 anos, né? E naquela época estrutura pequena de trabalho. As ocorrências, problemas alérgicos, queda de cabelo, os pássaros sumiram todos na região de São Pedro, porque foi aquele trabalho noturno, tanto que a SUSEM parou. Naquele período não existia muito essa questão, se trabalhava a prevenção, ou o bloqueio, a solução era esse trabalho à noite, que era a nebulização noturna com um maquinário pesado, né? E nessa época veio equipes da SUSEM de Taubaté, Jaú, várias cidades, para fazer o controle dessa primeira epidemia. Bem, aí eu falo assim, 2 funcionários nós ficamos com 10 trabalhando na visita de campo, né? Depois, quando em 2003 a prefeitura entrou no programa Saúde da Família, criaram 3 unidades, que foi o setor A, o B e o Sul, né? E aí eram 7 agentes comunitários cada uma, e criou uma equipe da dengue com
um contrato na vigilância, lá na Casa da Criança, com mais 12. Então, quer dizer, nós tínhamos esses 12 agentes e mais 21 com os agentes comunitários. Com o passar do tempo, começaram a ter algumas transmissões maiores, umas menores. Por que aconteceu isso? Sempre eram contratos que você tinha dos funcionários. Essa era uma grande problemática que tinha até 2006, que criou-se a lei para você fazer o concurso desses cargos e o cara ser obrigado a ser efetivo. Porque as prefeituras faziam essa transição, então você fazia um contrato de 1 ano mais meio ano, até 18 meses. Quando você estava com a equipe redondinha, você perdia a equipe, você tinha que montar outra equipe. Eu fiz muito disso. Passaram mais de 400 pessoas ao redor desses 20 anos. A gente treinou na cidade, né? E a cidade, isso aí, vai perdendo a eficiência do trabalho. Aí acontece epidemia, por quê? Porque nessas transições você vai ficando um espaço sem ter gente para trabalhar. E nós tínhamos 4, 5 efetivos só. Aí quando foi feita a lei em 2006, em 2009 a prefeitura fez um concurso, né? Inclusive eu fui um dos organizadores desse concurso, e nós efetivamos 24 funcionários, depois criamos um cargo, nos arredondamos para 30, agente de combate a endemias. Há 20 anos atrás e pouco nós tínhamos 12. E 64 agentes comunitários, que são 10 unidades de programa de saúde da família. Então você pega lá atrás um contingente de 12 e aumenta esse contingente. Você imagina, 64 agentes comunitários mais 30, são 94 pessoas trabalhando nessas orientações. E na época nós tínhamos 12. Por que os números são tão ruins nos últimos 6 anos? Com um número maior de pessoas atuando. Pô, quantas vezes mais? Nós teríamos que ter. Hoje o que acontece? Desde os últimos 2 anos, o prefeito Manuel Gaspar agora, 15, 16, foram saindo agente comunitário e não houve a reposição. E continua agora nesses 2 últimos anos. Então, no Tupã hoje teria que ter mais 14 agentes comunitários. A questão do endemias. Dia 23 de dezembro de 2016, teve uma reunião lá na Laje Tamoios, participou eu, prefeito eleito na época, Ricardo Raimundo, Laércio, que ia ser o secretário da Saúde, e o Zopolato, que ia ser o da administração. Houve todo um imbróglio de um convite que ele havia me feito dia 3 de novembro, que vários funcionários foram fazer algumas denúncias da situação que está lá, né? E aí, acabou dando certo, fiquei onde eu estava. Que eu estou lá no centro social, preferi não ir lá na saúde, também não houve acordo e tal. O que está acontecendo? De 30 funcionários, tem 5 que são supervisores, mais um que é coordenador de zoonose, são 6. Então cairia para 24. Desses 24, há muita reclamação entre os funcionários, tem muita gente interna, e 3 que acabaram sendo desviados de função devido ao laudo médico. Então a equipe encolheu, né? Só que os meninos reclamaram, porque tem aquele cara que trabalha no campo, que é o cara que faz visita, faça sol, faça chuva, ele está fazendo sua visita, orientação, precisa fazer a utilização do inseticida, ele trabalha no inseticida, e aí ganha 40% de salubridade. E o que eles foram denunciar para o prefeito na época, com o Ricardo, é que todo mundo ganhava os mesmos 40%. E eu levei esse documento também, documentado. Esperei um prazo de 6 meses. Não aconteceu, fiz uma denúncia no Ministério Público sobre isso aí. E já está 1 ano e pouco enrolando, a prefeitura está no prazo final para fazer um outro laudo para poder fazer a adequação de quem está certo e quem não está, né? Então eu penso assim, falta de recurso não é. Por quê? O Ministério da Saúde dá 95% do salário do agente de combate a endemias e do agente comunitário de saúde, 95%. É claro que depois a prefeitura vai pagar, ele paga o ticket, ele paga se tiver hora extra, ele paga o complemento dos 100% do salário e ainda paga as questões trabalhistas. Dá aí uns R$800, né? Mas é o convênio que ela tem. Se você pensar assim, nesse ato que ficou desses 14 agentes comunitários que não tem e muita gente de endemias que tinha que estar dentro, tá na rua trabalhando, está dentro, você vê uma falta de eficiência no trabalho. Nessa empresa que me mandou um laudo da Educação Nacional que ele fez aqui de Tupã, o que eles falam que falta eficiência? O município de Tupã hoje na educação ele gasta R$8.000 aluno por ano.
Se ele fosse eficiente, ele gastaria 4, metade. Então são números, eu gosto de ver números, a gente vai fazendo, vindo histórico e você vai fazendo análise. Qual que é o grande comprometimento na questão dengue, leishmaniose, chikungunya e zika, que são novidades, que é o Aedes que transmite, febre amarela em alguns municípios do estado teve transmissão, né? E também temos a leishmaniose. Se você pegar 2007, o governo do estado de São Paulo criou o município verde e azul, para dar uma ajeitada nos municípios da questão ambiental. Então, cada ano você ia galgando um ranking, porque você tinha várias exigências para cumprir. E isso melhorava a questão ambiental. Tupã, em 2012, estava entre os 30 melhores do estado de São Paulo. Agora, no último ano, na saída do Márcio França no governo, dia 20, houve uma reunião em São Paulo para entregar o certificado dos municípios que ficaram os melhores colocados, né? São os 30 melhores. A posição de Tupã, 268 para quem era entre os 30. A questão mais que engloba a sujeira, lixo, essas coisas, para essas doenças que nós estamos falando aqui, é a questão do meio ambiente, dá o reflexo. Então, nós tínhamos uma nota de resíduos sólidos em 2012 de 10,19, 2018 3,92. São números que eu não estou inventando. Você entra lá no município verde e azul, você pega todos os dados de todas as cidades. Isso está refletindo. Por quê? Em 2009, vamos falar de leishmaniose. A leishmaniose começou no estado de São Paulo, pela região de Adamantina, Araçatuba. Então nós fizemos um treinamento, foi o Paulo Pavão, que é o veterinário das vigilâncias. Fizemos um treinamento de uma semana lá para se preparar aqui e entrar. A Adamantina dizimou quase 50% dos cães, porque não há outra questão. Você faz o tratamento do cão, ele continua com parasita. Houve uma grande briga aí com a leishmune, que é uma vacina que aplica no cão, mas não é todo mundo tem condição de aplicar essa vacina. Então aí a gente sempre pergunta, na hora que acabar o cão, para quem que sobra a eutanásia? Porque até agora o cão está sendo o vilão. Não é? Aí impacta no que? Na questão ambiental. A leishmaniose, que começou, o primeiro caso humano em 2012 em Tupã, o primeiro óbito humano em 2012 em Tupã. Nos últimos 6 anos nós fomos para 30 casos em humanos e 4 óbitos. 1/3 desses 30 casos foi em 2018. Nós tivemos 10 casos humanos e 1 óbito. Então você fala, mas aquele cara morreu com leishmaniose. É que ele pegou leishmaniose às vezes, ele tinha alguns problemas crônicos de saúde e a leishmaniose acabou de liquidar com o cara. A dengue é a mesma coisa, né? Mas infelizmente é essa a situação. Nunca vai mudar isso e vai ter que melhorar, enxergar dessa forma, porque senão a tendência vai ser a gente ficar refém dessas doenças por resto da vida. E aí vai ver dinheiro de todo lugar do mundo, mas não tiver eficiência nesse trabalho, não vai adiantar. Essa é a visão que a gente tem. Marquinhos, a gente vai fazer um rápido intervalo, né, Charles? É preocupante, tem várias observações que precisam serem pontuadas aqui. É preocupante, o Marco Antônio traz para nós aqui uns realmente números que reforçam a nossa preocupação. Exatamente. Reforça a nossa preocupação. Que nos preocupam ainda mais. Até fiquei bem quieto para ouvir bastante, porque o Marquinhos, como a gente já disse, tem uma experiência muito grande na área e a gente precisa entender a correlação, né, da situação atual da cidade com esse aumento vertiginoso dos casos de dengue, chikungunya e demais doenças nesse diapasão. Mas como você disse, né, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, porque tem mais assuntos aí para a gente conversar com o Marquinhos e é importante que a gente tome consciência da realidade, porque além do poder público, o cidadão também tem o seu papel fundamental no combate à dengue e à leishmaniose. Não saia daí, a gente volta já.